Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. (61), versículo 9. Esta é a 7ª mensagem sobre o tema família. Se a palavra do meu Deus estiver em mim e eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e que traz a perfeição. E a voz de Deus nesta manhã para a nossa igreja diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Diga: família bendita do Senhor. Significa família abençoada por Deus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor, não há anseio maior para a nossa vida do que termos a nossa família como família bendita do Senhor, família abençoada por Deus, com paz, com saúde, com prosperidade, o Senhor suprindo todas as necessidades do dia a dia da vida, tendo uma vida matrimonial perfeita, uma vida conjugal dentro dos padrões de felicidade, de alegria e de prazer. E isto só é possível, meu Deus, quando nós ouvimos a Tua voz, quando nós ouvimos a Tua palavra, quando nós a compreendemos e a colocamos em prática. Quando assim procedemos, então a nossa família, ela está sendo edificada sobre um alicerce sólido, sobre uma rocha sólida, e todos verão como família bendita do Senhor, como família abençoada por Deus. E só pode fazer isto, meu Deus, aqueles que têm sabedoria, aqueles que têm inteligência divina e conhecimento da Tua palavra. E é isto que o nosso ministério tem feito. Esta igreja, ela tem proporcionado, através da revelação da Tua graça, uma sabedoria que não é uma sabedoria do homem, não é uma sabedoria adquirida com a experiência da vida, não, é uma sabedoria que vem dos céus, é uma sabedoria que vem pelo Teu Espírito, uma inteligência dada pelo Senhor e um conhecimento da Tua verdade. Fala-nos mais uma vez nesta manhã, meu Deus. Aumenta mais ainda a nossa sabedoria. Capacita-nos com mais inteligência ainda e com muito mais conhecimento, para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa família, através da nossa vida. Isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, povo santo
povo de propriedade exclusiva do Deus único e soberano. Nós vamos continuar falando sobre o tema de família. Eu digo para você que esse é um dos estudos bíblicos que mais tem me dado prazer de pregar na igreja. Eu tenho mergulhado fundo nesse assunto aqui. Isso tem me tomado praticamente todas as horas dos meus dias, e é com muito prazer que eu venho à igreja, que eu ocupo o púlpito da igreja para dar subsídios para que todos nós edifiquemos a nossa família sobre um alicerce de ouro, prata e pedras preciosas. Você sabe que nós vivemos no mundo, o mundo atual que nós vivemos, principalmente, as pessoas têm carregado dentro de si um espírito de angústia muito grande. Você vê que a maioria dos seres humanos carrega dentro do seu íntimo um vazio tremendo. Veja que as estatísticas provam que nunca se consumiu tantos calmantes, né, como nos dias de agora. Quer dizer, quando uma pessoa passa a consumir calmante, a consumir antidistônicos, isto é o quê? É porque essa pessoa, ela está com as suas emoções completamente desestabilizadas. E eu estava meditando sobre isto, e eu fiquei me perguntando, meu Deus, qual é o maior problema que as pessoas têm suportado nos dias de hoje, que tem feito com que as pessoas carreguem, né, dentro de si este vazio que provoca um incômodo tão grande? O Espírito logo me respondeu: é um espírito de infelicidade que tem dominado a maioria dos casamentos. Porque você vê que enquanto a pessoa é solteira, tudo vai bem, né? Tudo são flores, tudo é as mil maravilhas. Mas quando a pessoa começa a constituir família, aí que os problemas começam a brotar. É aí que as pessoas começam a enfrentar crises, a enfrentar conflitos. E como as pessoas não sabem a maneira correta de proceder no casamento, o casamento acaba sendo o foco principal desses conflitos, dessas crises, que levam as pessoas a viverem angustiadas, a carregarem um espírito de infelicidade dentro da vida matrimonial. Porque se as pessoas soubessem como proceder na vida familiar, na vida matrimonial, se elas conhecessem as regras estabelecidas por Deus, como nós temos conhecido nesses dias, isso não ocorreria. Como elas não sabem, o que ocorre? Os atritos, né, vão acontecendo, a cada dia que passa, eles vão se tornando mais constantes dentro da família. E a cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, a cada ano, as pessoas vão ficando cada dia o quê? Mais infelizes. Chega um ponto, irmão, chega um momento na vida das pessoas que os problemas que elas próprias criaram, por não conhecerem as regras de Deus, vão se tornando tão grandes que as pessoas começam a se sentirem totalmente incapazes para solucionar aquele problema. É aí que a coisa se torna mais grave ainda, porque esta incapacidade que as pessoas têm, a maioria das pessoas tem, diante dos problemas que surgem no casamento, é que acaba por gerar dentro de cada uma delas este vazio que acaba provocando infelicidade. Você sabe que qual é o maior sonho de todo ser humano? É casar, constituir família, não é? Ter filhos, viver uma vida feliz. Este é o sonho de todas as pessoas. Agora imagine você que quando uma pessoa começa a perceber que todos os seus sonhos estão se transformando em pesadelo, como é que essa pessoa começa a se sentir? Ela planejou isso a vida inteira. Um dia eu vou alcançar uma idade, eu vou ter que constituir família, eu vou ter que casar, e eu vou ter uma vida feliz. E de repente, aquilo que ela imaginou ser um sonho de felicidade, se torna num sonho, num pesadelo de infelicidade. A pessoa começa a se sentir frustrada por dentro, ela começa a sentir um vazio dentro da alma, uma insatisfação, e o que é pior, ela começa a se sentir impotente diante dos problemas que estão ali causando a infelicidade. Você sabe que principalmente aqui no nosso país, nós brasileiros, olha, nós já carregamos, irmãos, dentro de nós frustrações muito grandes.
O povo brasileiro, na sua grande maioria, é um povo tremendamente frustrado. Por quê, pastor? Porque é um povo que não tem direito de sonhar. O governo não deixa você sonhar. O sistema político não permite que o povo tenha sonhos. O sistema econômico estabelecido aí não permite que o povo sonhe. Então isso gera muitas frustrações. E o nosso povo, particularmente falando, tem se tornado um povo muito apático. Um povo muito acomodado diante das situações dominantes aqui na nossa nação. Todavia, meus irmãos, nós, o povo da graça de Deus, não podemos permitir, em nenhuma hipótese, que esta apatia, que este comodismo, venha nos levar a renunciar aos anseios de ter uma vida de felicidade. A graça de Deus não permite comodismo. A graça de Deus nos faz sonhar. A graça de Deus nos faz ter ambições na vida. E não há ambição maior e melhor para a nossa vida, não há ambição mais desejável do que você querer encontrar o bem-estar e a felicidade no teu casamento. Não há ambição. Se você não tiver esta ambição, você será uma pessoa eternamente infeliz. Porque aí fora, no mundo, as pessoas, elas veem os problemas surgirem, afligirem os seus casamentos, e elas vão se tornando impassíveis diante dos problemas. As pessoas se tornam apáticas, né? Elas não reagem diante das dificuldades que surgem. Nós, da graça de Deus, irmão, não podemos permitir que esse espírito acomodador, esse espírito de apatia, venha a se estabelecer dentro de nós. Não, nós somos um povo que reage. Nós não nos tornamos apáticos diante de nenhuma dificuldade que surja, porque nós sabemos, nós temos consciência que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Amém? Então nós não nos acomodamos. Porque, meus irmãos amados, quando uma pessoa se torna apática diante dos problemas, quando uma pessoa não nutre mais aquele desejo de desejar a felicidade para a sua família, olha, a vida desta pessoa vai se tornando muito vazia, se torna uma vida mecânica, e é aí que a rotina começa a corroer os laços de felicidade de um lado de uma família, e a vida vai se tornando uma coisa tediosa. E vou te dizer mais uma coisa, é esta apatia que torna a expectativa de vida das pessoas muito curta. Até nesse ponto a apatia influi. É por isso que há muitas pessoas que morrem cedo, envelhecem cedo, porque nada é mais prejudicial ao ser humano do que uma vida sem aspirações. É por isso que eu sou totalmente contra a pessoa se aposentar cedo. Eu acho que o governo devia dar aposentadoria, mas a pessoa tinha que ter uma obrigação de continuar trabalhando. A partir daquela idade eu tenho direito a uma aposentadoria. Eu tenho um salário à parte, mas eu tenho que continuar exercendo as minhas atividades. Se parar, perde a aposentadoria. Porque, irmão, quando a pessoa se aposenta, pode ver, ela envelhece do dia para a noite. A pessoa começa a definhar, ela começa a morrer mais cedo. Por quê? Porque ela entra num estado de apatia. Ela não tem mais perspectivas lá na frente. Ela acha que para ela a vida acabou. Isso é em todos os aspectos da vida. Olha, irmãos amados, essa apatia, esse comodismo é que provoca a velhice precoce, os infartos, os derrames cerebrais, as doenças, né, psicossomáticas que vão surgindo. Você pode ver que a pessoa se aposenta e começa uma dor aqui, no outro dia é acolá, e quando está trabalhando não tem dor em lugar nenhum. Aposentou, olha, parece que vem um mundo de doença para cima da pessoa. Não pode. A graça de Deus, ela quebra esta apatia. A mensagem da graça de Deus, quando ela é absolvida, quando ela penetra na tua mente, desce para o teu coração, a primeira coisa que a graça de Deus faz é devolver ao ser humano a autoestima. A pessoa, ela cria desejos de alcançar alvos, ela começa a ter sonhos. A graça de Deus, ela dá para todas as pessoas uma nova motivação de vida. É isto que a graça de Deus faz.
Porque quando uma pessoa fica com a sua vida estagnada, olha, ela está caminhando para a morte. Quando a vida fica estagnada, quando começam a surgir as doenças, a pessoa começa a sentir necessidade de tomar calmante, ela não consegue mais dormir de noite, né? A sua vida vai se transformando num verdadeiro caos, por causa dessa estagnação. Aí você diz, pastor, e qual é a única maneira, pastor, da pessoa não ver os seus sonhos desfeitos? Qual é a única maneira que a pessoa tem neste mundo, pastor Carlos Magno, dela não se tornar uma pessoa apática, dela não ver a sua vida estagnada? É quando ela se submete à autoridade da igreja e às leis de Deus. Se você se submeter à autoridade da igreja e às leis de Deus, a tua vida nunca ficará estagnada. Os teus sonhos nunca serão desfeitos. Você nunca vai sentir apatia. Você vai ser uma pessoa motivada. Você vai ter sonhos. Você vai desejar alcançar alvos. Olha, e os teus sonhos vão se tornar realidade. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando é que eu agrado ao Senhor? Quando eu vivo por fé, me submetendo às autoridades da igreja e à lei de Deus. E quando a pessoa não se submete a esta autoridade da igreja de Jesus e às leis de Deus, olha, ela acaba inexoravelmente se submetendo a outras autoridades que existem neste mundo, mas que são autoridades destrutivas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A autoridade dos signos. A pessoa às vezes não segue a autoridade da igreja, ela não se submete às leis de Deus, mas ela segue religiosamente aquilo que o signo diz. O teu número de sorte é tal, e a pessoa se apega àquilo lá. Hoje você não deve sair de casa com roupa amarela. Ela não sai com roupa amarela. Ela fica totalmente submetida à autoridade do signo. Olha, meus irmãos amados, a tua vida será sempre um reflexo do tipo de autoridade a quem você está submetido. Se você é uma pessoa que está submetida à autoridade da igreja e às leis de Deus, olha, a tua vida vai ser sempre um reflexo disso. Ou seja, você vai ser uma pessoa que estará sempre por cima. Mas se você estiver submetida a qualquer outro tipo de autoridade nesse mundo, a tua vida estará sempre destruída. A opinião pública é um tipo de autoridade. Tem gente que vive de acordo com a opinião pública. As novelas, os formadores de opinião, olha, tudo isto são autoridades destrutivas. Então, se quanto ao casamento, estamos falando de família, de casamento, você não se submeter à autoridade da igreja e à lei de Deus, olha, o teu casamento será sempre um casamento fracassado. Você vê quantas autoridades tem aí fora, né? Querendo influir no casamento das pessoas. Você liga a televisão, está lá o psicólogo de televisão, que não conhece Bíblia, não conhece nada de Deus, querendo dar conselhos, ensinar truques, regras, para que as pessoas vivam no casamento. É o colunista da revista. Você compra revistas aí que tem o colunista de família, querendo dar conselhos sobre família. É o pai de santo, são os falsos profetas. Irmãos, existem muitas autoridades, mas são autoridades destrutivas. Então, quando a pessoa não conhece as regras de Deus e não se submete à autoridade da igreja e das leis do Senhor, então ela começa a ter muitos problemas na sua vida. E o primeiro passo para se resolver um problema qual é? É você compreender a causa do problema. Qual é um dos problemas mais comuns na vida dos casais? São as brigas. É ou não é? São as brigas. Aí eu pergunto assim, por que os casais brigam tanto? Por que as brigas sérias que acontecem nas famílias, nos lares, só acontecem depois de casados? Por que não acontece no período de namoro, no período de noivado? Você já percebeu isso?
Rapaz namora uma moça, a moça um rapaz, durante o período de namoro, durante o período de noivado, corre tudo bem, às vezes aquelas besteirinhas, ciúminho bobo, mas é tudo um mar de rosa. Por que que quando casa, quando contrai o matrimônio, às vezes começam brigas, sabe, que só falta a casa vir abaixo? Por que isso aqui? Porque, irmãos, durante o período de namoro, de noivado, normalmente as pessoas não são honestas uma com as outras. Período de namoro, de noivado, normalmente um finge muito para o outro. Nenhum procura se mostrar para o outro como ele verdadeiramente é. A moça, né? Se ela é uma moça de um gênio forte, olha, enquanto ela está com o namorado, com o noivo, ela se controla e procura se apresentar como a mais dócil das moças. O rapaz é a mesma coisa. Então, vive-se um período de muito fingimento. E isso é muito prejudicial. Isso é muito ruim para o relacionamento futuro que pode surgir a partir daquela relação. Então eu quero nesta manhã, irmãos, ensinar à igreja como passar por cima dessas situações desagradáveis que aparecem rotineiramente no dia a dia da vida. Isso é normal acontecer. Eu quero que você aprenda nesta manhã a passar por cima dessas situações por vezes inquietantes que acontece na vida de um casal, mas eu quero que você aprenda a passar por cima dessas situações, obedecendo às regras que foram estabelecidas por Deus. Eu não venho aqui ocupar o púlpito para trazer, vãs filosofias, para dizer, olha, eu acho que deva ser assim. Não, eu quero te ensinar com Bíblia na mão, para que tu paute a tua vida de acordo com aquilo que está escrito na sã doutrina. Vamos começar vendo isto em Efésios, epístola do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 25. Diz assim a palavra: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Você vê? O que normalmente surge durante uma briga de casal? Mentiras. Muitas mentiras no momento das brigas, não é verdade? Então, irmão, tem que haver honestidade. Porque quando você é honesto, você cria um profundo respeito da parte do teu cônjuge em relação a você. Então, ser honesto cria um profundo respeito entre as partes, entre marido e mulher. E eu vou te dizer, isso aqui de ser honesto deve começar no período de namoro e no período de noivado. Porque, irmãos, um relacionamento que começa com mentiras, ele vai ter problema para o resto da vida. Se você é jovem, se você é moça, e hoje tem teu namorado, tem teu noivo, se você é uma pessoa explosiva, mostra que você é uma pessoa explosiva. Não esconda isso. Se você é rapaz, se você é jovem, é um rapaz muito preguiçoso, mostra que você é preguiçoso logo desde hoje. Para que não haja surpresa lá na frente, e quando surge a surpresa, é que os problemas explodem. Então tem que haver honestidade. Olha, irmãos, num casamento não pode haver teatro. Às vezes no namoro e no noivado, sabe, é um teatro violento, né? É pior do que as novelas da Globo. Mas no casamento não pode. Então a melhor maneira de você começar a se adequar a isso é você começar a ser uma pessoa honesta, verdadeira, transparente, desde o período de namoro. Não finja, seja o que você é. Às vezes o rapaz esconde os sonhos dele para a namorada. Ele tem sonhos, de lá na frente viajar para o exterior, e nunca contou isso para a moça, escondeu da moça. Aí quando casa, diz, meu bem, agora nós vamos morar no outro país. Não, você nunca falou isso para mim. Se você tivesse falado, eu não casava com você. Eu não posso. Não, mas agora você já está casado, agora você tem que me acompanhar. Aí começam os atritos. Por quê? Porque não houve uma transparência quando deveria ter havido. Então não pode haver mentiras. Fale cada um com o outro a verdade. Amém? Deixa a mentira de lado. Segundo ponto, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você vê? Irai-vos e não pequei. Irmãos, Deus é tão sábio, que Deus sabe que nós temos um corpo de carne, e Ele sabe que às vezes, há situações que surgem na nossa vida, que a gente se ira,
Vem uma ira violenta na gente, né? Mas o que é que ele diz aqui? Irai-vos, mas não pequeis. Quando é que uma pessoa se ira e peca? É quando a pessoa perde o controle. É quando ela, no momento de ira, ofende moralmente o outro. Quando ela xinga palavrão. Você pode se irar, não podia ter acontecido isso e tal, mas você mantém um controle absoluto. Se você perde esse controle, como a maioria das pessoas perdem, e ofende a pessoa moralmente, xinga palavrão, olha, já pecou. Então, você pode se irar, mas você não pode deixar que a ira te leve ao ponto de você pecar contra Deus, pecar contra o teu próximo. Amém? Veja o que diz Salomão sobre isso. Venha lá no livro de Provérbios, segura um pouco aí Efésios, Provérbio 18, para você ver como isso é importante. 18, versículo 19. O sábio disse assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Olha, irmão, um marido ou uma esposa ofendida, a Bíblia está dizendo, é uma pessoa que resiste mais do que uma fortaleza. Ela resiste mais do que uma fortaleza, diz a Bíblia. As suas contendas são como ferrolhos de um castelo. Tranca o relacionamento que acabou tudo. E eu quero te dizer nesta manhã, te ensinar duas palavrinhas que você deve tirar definitivamente da tua vida a partir de hoje. Quais são as palavrinhas, pastor? Sempre e nunca. Normalmente o marido diz assim: não, mas você é sempre dessa maneira, você é sempre assim, você é sempre assado, você é isso, você é sempre aquilo. A mulher já retruca de lá: mas você nunca chega em casa na hora certa, você nunca me dá a atenção que deveria dar, você nunca faz isso, você nunca faz aquilo. Irmão, corta definitivamente das tuas discussões o sempre ou nunca. Porque ninguém, irmão, é sempre, ninguém é nunca. Corta isso, por favor. Isso é uma artimanha do diabo para tirar a paz da família. Fica aquela coisa a vida inteira, um sempre dizendo que o outro é sempre alguma coisa, e o outro dizendo que o outro nunca faz alguma coisa. Fica essas duas palavrinhas sendo o motivo de muitas contendas e tirar a paz dentro da casa. Mas lá em Efésios, vamos voltar para Efésios 4, tem uma outra recomendação que ele diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você tem que ser uma pessoa sábia, de nunca permitir que um problema possa passar para o dia seguinte. Ou seja, cada problema que surge numa família, que surge num relacionamento de um marido com a esposa, deve ser resolvido de imediato e ponto. Porque, irmãos, há muitos maridos e há muitas esposas, né, que ficam às vezes cultivando o problema dias a fios. Sabe aquela coisa, fica ranhetando daqui e ranheta de lá, e vão dormir separados, um dorme na sala, o outro dorme no quarto, e já passou uma semana, 15 dias, e um de cara amarrado para o outro, e um não cumprimenta, e vai para lá, e vem para cá. Daqui a 15 dias, aí o marido volta: eu vou dormir no quarto, vou acabar com esse problema. Quando ele deita na cama, a mulher: pois agora quem vai passar lá sou eu. Você está pensando o quê, rapaz? Está pensando que é assim? Você está pensando que é mole? E lá se vai. É isso mesmo, irmão. Então Deus está dizendo: olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você se irou, teve um problema, irmão, não deixe o problema permanecer no dia seguinte. Acerta de noite na cama. Aquela música que eu tentei lembrar aqui, esqueci, né? Entre tapas e beijos, né? Mas as nossas diferenças acabam na cama. Entre marido e mulher tem que ser assim, ó. Entendeu? Problema surgiu, discutiu daqui, discutiu lá, tem que chegar a um acordo e de noite faz as pazes. Acorda de manhã, aquilo já é uma página virada, irmão. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém? Agora, uma coisa que você tem que saber é se o momento é adequado para resolver aquele problema. Porque às vezes as pessoas querem resolverem problemas em momentos inadequados.
Às vezes a mulher tem um probleminha e ela quer resolver com o marido, e o pobre do marido chega em casa às vezes estressado, né? De um dia de trabalho, aquele dia que as coisas não foram muito bem na empresa, teve problema, teve aborrecimento, e ele chega com a cabeça desse tamanho em casa, e a esposa não tem a sensibilidade de perceber que não é o momento adequado, e aí põe o problema na mesa e explode tudo. Ou então o marido, às vezes a esposa teve um dia, né, estressante, muito atarefado, se aborreceu com as crianças em casa, problema de colégio, problema de estudo de criança. Então o marido tem que ter sensibilidade para saber que não é a hora adequada para ele abordar. Você tem que ser sábia, você tem que ser sábio, meu irmão. Tem que esperar a hora certa. Outra coisa que os casais têm que saber: irmãos, nunca discuta os teus problemas na frente dos filhos. Não permita nunca que os teus filhos tomem parte nos problemas. Não cometa esse erro. Outra coisa: se você discutir problema por telefone, que às vezes tem gente que quer resolver logo por telefone, né? Pega o telefone, liga para o marido, ou a mulher liga para o esposo. Olha, não bata o telefone na cara do teu marido e da tua esposa, irmão. Isso é uma coisa, olha, que é uma vulgaridade tremenda isso aí. E tem gente que tem o hábito de fazer isso. Bate o telefone. Isto é a coisa mais vulgar que eu acho na vida. Não faça isso. Seja sábio, seja sábia. Amém? Agora no versículo 27 diz assim a palavra: nem des lugar ao diabo. Aí os irmãos pentecostais já dizem: está vendo? Olha, não falei que ele está aí nos ares? Cuidado, está vendo? A Bíblia está dizendo para não dar lugar a ele, senão ele entra em você. Não, não é isto aqui não. O diabo está amarrado em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ele hoje não pode mais agir nos ares, ele hoje não pode mais entrar numa pessoa. Então, pastor, se não pode, o que é que significa não des lugar ao diabo? O que é dar lugar ao diabo? É a mentira. A pessoa que mente está dando lugar ao diabo. É a ira acompanhada do pecado. É aquele problema que às vezes fica se arrastando dias a fio, semanas e mais semanas, dentro de entre um relacionamento de um marido e uma mulher. Isto é dar lugar ao diabo. Isto é que é dar lugar ao diabo. Você está dando lugar às coisas do diabo. O diabo quer isso. Ele quer que você não, que você deixe a ira ir para o dia seguinte. Ele quer que você fique 10, 15, 20 dias, sabe? Esposa dormindo na cama, marido dormindo na cozinha, depois muda a esposa para a cozinha, marido vai para o quarto da empregada, sem a empregada, é claro, né? Ele quer isso. É verdade. Porque aí sempre vai gerar o quê? Um ambiente de infelicidade dentro de casa. É verdade. Vocês gostaram, né? Olha, você sabe como é que o diabo encontra lugar nas famílias? Veja o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, quando é que o diabo tem lugar? Quando sai da nossa boca palavra torpe. O que é uma palavra torpe, pastor? São as blasfêmias. Às vezes as maldições, as pragas, as calúnias. Às vezes fica um, né, rogando praga para o outro: você vai me pagar. Olha, você não me conhece, viu, rapaz? Olha, você não sabe a mulher que você tem aqui dentro de casa. Olha, quando eu abro a boca, olha, você vai ver o que é que vai acontecer contigo. Isso são palavras torpes. Isso é dar lugar ao diabo. E quando um casal não se submete a estas regras de Deus, você sabe o que acontece? Leia o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você vê, às vezes o casal é dizimista, é ofertante, não falta aos cultos da igreja, né? Está sempre louvando a Deus, glorificando ao Senhor na igreja, está sempre presente quando a igreja está congregada, mas de repente eles percebem que as coisas não estão indo muito bem nos seus negócios. De repente eles sentem que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem dentro do ambiente de família. Olha, irmão, quando isso acontecer com você, veja se você não está tendo um tipo de comportamento na tua vida que esteja entristecendo o Espírito Santo.
Às vezes está vindo à igreja, está dando oferta, está dando dízimo, está louvando a Deus, mas está tendo um comportamento fora da igreja, que o Espírito Santo está entristecido dentro de você. Então as coisas não vão funcionar bem na tua casa, não vai funcionar bem nos negócios, não vai funcionar bem na vida financeira, não vai funcionar bem em nada. Irmãos, não pode da mesma boca sair água doce e sair água salgada. Não pode a mesma boca que louva a Deus amaldiçoar o próximo. Não pode sair bênção e maldição. Às vezes na igreja louva a Deus, né? Mas quando chega em casa, que abre a boca, olha, sai palavrão, sai jacaré, sai escorpião, sai tudo que não presta. Eu não consigo compreender como é que um crente em Jesus Cristo, irmão, pode abrir a sua boca e falar um palavrão. Não consigo entender isso. Mas tem pessoas que falam. Pessoas inclusive da igreja, aqui da nossa igreja. Eu disse, a esposa estava dizendo, pastor, olha o meu marido, pastor, quando ele fica com raiva é tanto palavrão, pastor, olha, mas aquelas coisas que treme a terra. Eu digo, não, mas a irmã tem que ter paciência, né? Quando ele se converter, quando chegar o dia que Deus o chamar, vai mudar tudo isso. Não, pastor, ele está aqui na igreja, deve estar aqui no nosso meio hoje. Irmão, isso não é um comportamento de quem teme a Deus. Isso não é um comportamento de um homem sábio. Isso não é um comportamento de um homem inteligente. Isso não é um comportamento de um homem que tenha conhecimento. A única explicação que eu acho para isso aqui, irmão, é que são aquelas pessoas que vêm à igreja, mas elas vêm mecanicamente. A palavra entra na mente, mas não desce para o coração. Às vezes são pessoas que estão no culto, o pastor está pregando, e às vezes a pessoa está falando com a pessoa do lado outro assunto. Quantas vezes eu percebo isso daqui e digo, gente, como é que pode? Toda igreja concentrada, toda igreja absorvendo a mensagem. E às vezes tem um lá, falando coisa que não tem nada que ver com a história. Às vezes cochilando. Abençoado, Pedra Viva, é isso, irmão. Às vezes levanta na hora da mensagem para beber água, para ir no banheiro. Não faz igual o pastor. Tudo que tem que fazer o pastor faz antes do culto. Vai no banheiro, faz teu pipi, toma tua água, faz o que você quiser. Mas depois que começar o culto, começou o tangedor a tanger, começou o louvor na igreja, só se levante quando chegar no último segundo que o pastor disser, amém, abençoados, que os anjos de Deus ministrem em teu favor, até logo mais. Aí você levanta do teu lugar. Este é o comportamento. Então, não pode ter um comportamento na igreja e fora da igreja outro comportamento. Se você proceder assim, o Espírito Santo se entristece, e quando o Espírito Santo se entristece, a tua vida fica estagnada. Agora veja no versículo 31 que Paulo diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Por que ele diz longe de vós toda amargura? Irmão, porque um espírito de amargura contamina toda a casa, toda a família. Você já teve a oportunidade de sentar do lado de uma pessoa amargurada? Olha, a pior coisa que existe, irmão. Uma pessoa com espírito de amargura, olha, sabe, ela é aquela pessoa que está sempre para baixo, os seus pensamentos são pequenininhos, sabe, é aquela pessoa que vai se tornando intragável, e quando você menos espera, aquele espírito de amargura já contaminou você, sabe, contamina quem está em volta. Olha, não existe coisa pior, irmão, não existe, do que um homem ou uma mulher amargurado. Um homem e uma mulher colérico, né? Aquela pessoa que grita com todo mundo. O que a palavra diz aqui? Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia. Você sabe que tem pessoas que adoram esse tipo de comportamento aqui, né? São pessoas histéricas. Você sabe o que é uma mulher histérica, meu irmão? Um homem histérico. A mulher que grita, porque eu vou te fazer, eu vou arrancar teu cabelo. E o marido, calma, você está muito histérica. Histérica é tua avó, histérica é tua mãe. Eu não sou histérica. Não, você não é histérica. Não sou. Isso é horrível, meu irmão.
Um homem histérico, isso é a coisa mais ridícula que existe na vida. Mas tem homens que são. Tem mulheres que adoram esse tipo de comportamento. Deus está dizendo o quê? Longe de vós tudo isso. Longe de vós. Então diga com o teu pastor: amargura, cólera, ira, gritaria, longe de mim. Faz show, 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 longe da minha vida. Mas ele diz também aqui: longe de vós toda malícia. O que significa isso aqui, longe de vós toda malícia? Sabe, é aquela pessoa, irmão, que fica maliciosamente criando situações para poder se indispor com a outra. Sabe, aquela pessoa que fica, sabe, ela fica criando, ela fica tramando coisas, ela fica criando situações para poder criar uma briga, para poder criar um problema. Tem pessoas que são maliciosas, tem pessoas que ficam o tempo inteiro planejando como vai se indispor com a esposa, para poder criar a briga e às vezes sair de casa, às vezes ir para a casa dos amigos. Então ele fica, é aquele marido que fica impaciente em casa, sabe? Aí ele faz assim: dá para você pegar um copo com água? Aí a esposa está lavando a mão. Pois não, meu querido, eu vou pegar água agora, só um pouquinho. Estou enxugando as mãos. Mas você não pegou ainda? Mas eu estou enxugando as mãos para pegar. Não quero mais não, pode deixar comigo. Aqui em casa ninguém faz nada para mim mesmo, sabe? Uma malícia. Sabe, ele fez aquilo de propósito, para poder criar uma situação que ele possa fazer o que ele deseja. Diz: não, é minha mulher que não dá atenção, eu já não suporto. Ou então é o contrário, é a esposa que age com a mesma malícia. Então Deus está dizendo que longe de vós toda malícia. Amém? Depois no versículo 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, o que é uma pessoa benigna, irmão? É uma pessoa cheia da graça de Deus, é uma pessoa boa. O que é uma pessoa compassiva? É uma pessoa que tem compaixão, é uma pessoa que é perdoadora. Porque, irmão, o perdão verdadeiro é aquele que você perdoa, e o teu perdão, ele apaga todo o passado. Exatamente como Deus fez com os nossos. Deus os apagou e Deus os jogou aonde? No mar do esquecimento. Que às vezes o marido comete uma falha, ou a esposa comete uma falha, aí o marido pede perdão, né? Se arrependeu, perdoou, mas a esposa fica o tempo inteiro, todas as oportunidades que surgem, ela traz à tona aquele problema de antes. Não, mas tal dia você lembra? Mas minha filha, tudo bem, eu já te pedi perdão, já passou, acabou, esquece. Aí acaba naquele... primeira desavença que vem, primeiro, né, arranca a touca que aparece pela frente, já joga na cara de novo o problema passado. Então não perdoou nada. Pessoa que é compassiva, que tem compaixão, pessoa que é perdoadora, ela perdoa e nunca mais ela toca naquele assunto. Se você não for uma pessoa compassiva, ou um homem compassivo, ou uma mulher compassiva, um homem perdoador, uma esposa perdoadora, irmão, o Espírito Santo se entristece dentro de você, e você nunca vai ter felicidade na tua vida. Amém? Veja o que diz Provérbios. Vamos voltar ao livro de Provérbios, capítulo 15, Provérbios 15, versículo 1, Provérbios 15, 1, veja o que diz o sábio Salomão: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você vê? Sempre que você usa uma resposta branda, por mais furiosa que a outra pessoa esteja, aquela tua palavra branda aplaca o furor daquela pessoa. Se você, pelo contrário, né, usa uma palavra dura também, que é que a Bíblia diz, suscita a ira. Aí ficam as duas iradas. E aí o casamento se torna um ringue de boxe. O duelo, né, o dueto, marido e mulher, se transforma num duelo. É o que você vê aí fora.
Os casais deveria ser um dueto de amor, é um duelo, porque não tem esse comportamento aqui. Então, o Espírito Santo está nos ensinando, irmão, que o amor entre um casal da graça de Deus não pode ser um amor fingido, não pode ser um amor volúvel, não pode ser um amor condicional, não pode ser um amor asfixiante. Tem que ser um amor não fingido, tem que ser um amor verdadeiro, tem que ser um amor em verdade. Se você não conseguir colocar isso aqui em prática na tua vida, essas regras divinas estabelecidas por Deus e que são eternas, nunca você vai desfrutar de felicidade na tua família. Nunca, nunca, nunca. Eu quero terminar a mensagem desta manhã te apresentando 15 características do amor. Veja que coisa linda que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, ele vai dizer aqui como é o amor, quais são as características do amor, como é que é o amor cristão, como é que é o amor verdadeiro, como é que é o amor que é produzido pelo Espírito Santo na nossa vida. Ele diz assim no versículo 4: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Você vê? Olha, toda pessoa que tem o amor de Deus no coração, irmão, ela tem que passar este amor para o seu semelhante, para o seu próximo. A Bíblia diz o quê? Se tu não amas aquele que tu vês, como que você vai amar aquele que você não vê? Essa é uma verdade de Deus. Então, toda pessoa que está cheia do amor de Deus, o amor do Espírito Santo, este amor é paciente, é um amor benigno, bom, não arde ciúmes. Às vezes a sociedade criou um ditado que diz: o ciúme é o tempero do amor. Isso é uma mentira de Satanás. Deixa eu molhar a garganta um pouquinho. Você já ouviu isso? Já ouviu esse ditado? O ciúme é o tempero do amor. Não, o ciúme é a destruição do amor. O verdadeiro amor não arde ciúmes. Não arde ciúmes. O homem que ama a sua esposa, a esposa que ama o seu marido, não pode ser um amor ciumento, irmão. O amor é falta de confiança na pessoa amada. Se eu sinto ciúme da minha mulher, é porque eu não confio na minha mulher. Se eu vejo minha mulher conversar com um homem e eu fico: ai meu Deus do céu, cadê? Vem cá, por que você está conversando com ele ali? O que eu estou dizendo com essa minha atitude? Que se aquele homem que está conversando com ela jogar uma conversinha suave, ela vai com ele. É exatamente isso. Por isso que eu tenho plena confiança na minha esposa. Ela pode conversar com os homens que quiser, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Absolutamente nenhum. Conversar não arranca pedaço. Eu confio na minha esposa. Ela é uma mulher digna, ela é uma mulher de comportamento honesto, ela sai sozinha, ela pode ir para o supermercado, ela pode pegar as crianças, vê se estou ocupado, vou na praia, ela vai na praia com as crianças, não tem problema nenhum. Tem homens, irmão, que asfixia a mulher dentro de casa, ciúme doentio, sabe? Não deixa a mulher nem botar a cabeça na janela da casa. Isso não é um amor de Deus, irmão. Isso não é um amor benigno, isso é um amor maligno. Isso não provém de Deus. Então não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se ressente do mal. Você vê? Uma pessoa que ama
mesmo quando a outra, por um motivo qualquer, lhe causa algum mal e pede o perdão e ela perdoa, ela não guarda dentro de si ressentimentos. Não há ressentimentos. O amor é tão poderoso que ele cicatriza qualquer ferida. Ele é um bálsamo de Deus. Ele apaga tudo, meu irmão. E é como se não tivesse acontecido nada. Amém? E isso não é só para o casamento não, viu? Isso serve para todos os relacionamentos da vida. Às vezes no meio do povo de Deus é uma coisa impressionante. Se fala tanto de amor, meu irmão, mas o que a gente vê na verdade é ódio. É ódio. Às vezes quando um desagrada o outro, os crentes, né, de uma maneira geral, são assim. Primeira coisa que fazem é ameaçar o outro. Deus vai te colocar um câncer. Isso é amor? Isso é ódio? As pessoas guardam ressentimento dentro de si, ficam corroendo aquela mágoa, aquela coisa, sabe, destrutiva dentro do coração. Mas ele diz, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. O amor jamais acaba. Jamais acaba. Quantas vezes você vê os casais se separando, né? Não, acabou o amor. Isso é mentira. O amor não acaba, meu irmão. O amor jamais acaba, diz a Bíblia. Por isso que esta igreja aqui, a nossa igreja, ela é terminantemente contra qualquer tipo de separação. Nós vamos falar sobre isso aqui mais adiante. Vamos falar sobre divórcio. Qual é a posição da igreja, biblicamente falando, acerca de divórcio? Irmão, essa igreja é terminantemente contra. Pastor, mas o casamento, quando está numa crise, já espedaçou tudo, já explodiu. Irmão, tudo é possível àquele que crê. Deus pode todas as coisas. O amor jamais acaba. O amor que existiu um dia e levou aquele casal para diante de um sacerdote, e aquele amor foi consagrado diante de Deus, não acaba nunca. Há solução. Por mais grave que seja a crise, tem remédio, tem cura. Basta que as pessoas creiam, basta que as pessoas se submetam a isso que a Bíblia está dizendo. Então, diga com o pastor, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, meu irmão, se nós vivermos isto aqui, olha, não haverá nunca rotina no nosso casamento. Se nós vivermos essas regras claras, transparentes, que Deus nos apresenta, nunca vai haver incompatibilidade de gênero entre os casais. Nunca vai haver angústias. As pessoas nunca vão carregar um vazio. Você nunca vai abrir a tua boca para dizer, não sei onde é que eu estava com a cabeça no dia que eu casei. Não, você vai dizer, olha, se eu soubesse que era tão bom, eu teria casado antes. Porque casamento é bom, vida conjugal é bom, foi Deus que criou, foi Deus que estabeleceu, e Deus disse, é muito bom. Se Deus disse que é muito bom, quem é que ousa dizer o contrário de Deus? Eu não ouso. Casamento é bom. Quando você se estabelece, quando você se propõe, né, a viver de acordo com o modelo original de Deus, as regras que Ele próprio estabeleceu para a felicidade de um lar, para a felicidade de uma família, irmãos, serão dias de eterna felicidade na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Talvez você tenha entrado hoje aqui vivendo conflitos muito grandes no teu casamento, talvez enfrentando crises violentas, profundas. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus pode acabar com essa situação que hoje se apresenta ruim na tua vida. Se você crer, se você se submeter a Deus, se você disser, Senhor, Tu dizes eu creio, eu quero a partir de hoje viver essas regras de Deus. Pastor, mas o meu marido é que é incrédulo. Irmã, a Bíblia diz, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crédula. Ele pode ser incrédulo, ele pode ter o comportamento que for. A Bíblia está mandando você ter um comportamento honesto e digno, cheio de temor diante do teu marido. E o mais Deus vai fazer. É Deus que vai ter que mudar o teu marido, não é você.
Pastor, mas lá em casa é o contrário, pastor. É a minha mulher. O senhor não conhece a minha mulher. Nem quero conhecer. Não precisa conhecer. A Bíblia também diz que a mulher incrédula é santificada no convívio do marido crédulo. Se você tiver um comportamento dentro disso que Deus estabelece aqui, o resto Deus vai fazer, meu irmão. Agora não tente tomar o lugar de Deus, não tente tomar a frente do Espírito Santo. Não, viva na tua vida. Ah, pastor, quem precisava ouvir isso que o irmão está falando hoje era o meu marido. Não, quem precisava ouvir era você. Se Deus quisesse que o teu marido ouvisse, Ele tinha trazido o teu marido aqui. Quem está precisando ouvir é você, por isso que Deus trouxe você. Não é a tua esposa que precisava ouvir, é você, marido. Se Deus quisesse que a tua esposa ouvisse, Ele teria trazido ela também hoje aqui. Mas Ele trouxe você. Às vezes, irmãos, um problema num lar, num relacionamento conjugal, não se resolve porque a pessoa, né, que é quem está sendo atingida pelo problema, é quem precisaria mudar. Mas ela não muda porque ela está só preocupada em mudar a outra. Às vezes a mudança começa quando você mesmo muda. Às vezes é você que tem que mudar. E quando você muda, aí Deus muda a outra parte. Em nome de Jesus. Amém? Essas são as regras de Deus, meu irmão. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo disse à igreja. Amai-vos uns aos outros do fundo do coração, pois fostes regenerados pela palavra do Senhor. Amai-vos uns aos outros do fundo do coração, pois fostes regenerados pela palavra do Senhor. Semente incorruptível, viva e eterna. Toda a carne é como a erva, toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eterna. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros no fundo do coração, pois fostes regenerados pela palavra do Senhor. Amai-vos uns aos outros do fundo do coração, pois fostes regenerados pela palavra do Senhor. Semente incorruptível, viva e eterna. Toda a carne é como a erva, toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eterna. Toda a carne é como a erva, toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor